Quando uma morte medieval ocorria na Inglaterra, um oficial nomeado pela coroa e conhecido como o legista era responsável por descobrir o que aconteceu. No século XIII, havia 4 legistas em cada condado. Cada um deles tinha um vice que, às vezes, realizava uma investigação. Suas funções abrangiam diversos assuntos criminais, não somente mortes violentas ou repentinas. Mas se isso fosse considerado o caso, então o legista e o xerife juramentariam um júri de homens locais para investigar como a vítima havia morrido. As investigações foram registradas nos rolos do legista. Na Idade Média, portar armas fazia parte do dia a dia. A honra masculina devia ser protegida a qualquer custo, e as discussões podiam facilmente sair do controle. Muitos registros dos rolos do legista em Londres durante os séculos XIII e XIV tardios sobreviveram. Vamos voltar no tempo e dar uma olhada em alguns dos casos da capital do Reino da Inglaterra, que o clérigo William Fitz-Stephen descreve como, cito, uma das cidades mais renomadas, possuindo acima de outras riqueza abundante, comércio extenso, grande grandeza e significância. Hoje em dia, ela apenas tem aluguéis incrivelmente caros e meu amigo Hammond... Ei, Hammond, bem-vindo à loucura medieval. A morte de Michael Cardoyle. Na sexta-feira após o 30º de novembro, que era a festa de Santo André, chegou a notícia ao legista e aos xerifes de que um homem chamado Michael Cardoyle estava morto em sua casa no distrito de Thomas Romaine. A morte foi considerada suspeita, então Thomas ordenou que 3 bons homens dos distritos mais próximos fossem com ele para investigar. Testemunhas disseram que na hora das vésperas, na quinta-feira anterior, um homem chamado Mestre John de Elmenham e seu irmão Robert estavam parados na porta da igreja de São Pedro de Wood Street, perto da Nova Cruz em Chep. O falecido Michael estava sentado em uma cabine na ourivesaria, mas ao ver John e Robert, levantou-se e sentou-se na cabine de John Disher. Porque havia um mau sentimento entre Michael e os 2 irmãos, uma discussão começou. Então Robert tirou uma faca irlandesa e esfaqueou Michael no peito esquerdo, fazendo uma ferida de 1 polegada de largura. Michael resistiu até a meia-noite, mas então morreu. Após o crime, Robert refugiou-se na igreja de Santa Maria Madalena de Milkstad. Ele ainda segurava a faca enquanto ia para lá. John também sacou uma faca chamada Corda da Miséria e correu até a igreja com seu irmão para protegê-lo. Ele entrou em sua casa próxima e escapou escalando uma calha até a igreja de Todos os Santos para Ronolain. Os 2 homens recusaram-se a se entregar. Os pertences de Mestre John e Robert de Elmenham, avaliados em 65 shillings, foram confiscados pelo xerife Richard de Kemps. Mais tarde, Robert solicitou a carta de paz do rei para afirmar sua inocência. Na Idade Média, um fugitivo que entrasse em uma igreja não podia ser preso devido ao rito sagrado de santuário. Os oficiais locais frequentemente planejavam vigiar uma igreja caso um suspeito tentasse sair. Uma vez lá, o acusado poderia ser capaz de organizar um acordo para sua liberdade, como Robert de Elmenham. Normalmente, um fugitivo iria do seu santuário de 40 dias direto para o exílio permanente. Este banimento poderia ser da cidade, da região ou até mesmo do país. Outro caso de reivindicação de santuário aconteceu quando William Brocoshev correu para a igreja de São Sweden de Candlewick. Foi em dezembro, no domingo antes da festa de São Nicolau. William confessou o assassinato de sua esposa Annabel. Ele se recusou a se entregar e depois fugiu. Seus pertences foram avaliados em 2 shillings e confiscados pelo xerife Luke de Havering. Os 2 cristãos. Na segunda-feira, 1º de novembro, que era o dia de Todos os Santos no ano de 1300, o legista e os xerifes foram informados de que Christina Murrow estava morta e sua morte não foi legítima. Ela morreu na casa de seu marido William o Alfaiate, que ele alugou de Thomas Romaine na paróquia de Santa Maria d'Alder, Igreja de Maria. O legista e os xerifes levaram homens para examinar minuciosamente como a morte ocorreu. Na sexta-feira anterior ao anoitecer, 2 homens, um chamado Raymond Bernard e o outro Peter d'Artois, estavam passando pela casa de William
quando Raymond entrou sem convite e encontrou William nos aposentos privados de sua casa. Raymond acusou William de vender um casaco que era destinado a ele. Briga começou e Raymond atacou William. Christina tentou parar a briga, colocando-se entre os dois homens. Raymond a chutou logo acima do umbigo com o pé e ela caiu. Ela viveu até o domingo seguinte, mas então morreu devido ao referido chute na hora da prima. Foi notado que Peter não ajudou e incitou Raymond, mas foi para casa quando Raymond entrou na casa. Depois do crime, Raymond foi para o albergue onde estava com Peter. Ele foi informado mais tarde sobre a morte de Christina por sua amante Margot. Ele fugiu com ela imediatamente para um lugar desconhecido. O corpo foi examinado e, de fato, o estômago estava azul e inflamado abaixo do umbigo. Conforme a época do ano, a manhã começava por volta das 6 horas. Entretanto, a história de Christina de Mestre era totalmente distinta. Ela foi encontrada morta no cemitério da igreja de Santa Maria de Walshackshore, em Walbrook. Em 20 de novembro de 1301, o legista John de Clerk e os xerifes de Londres foram informados da morte e iniciaram a investigação com bons homens. William de Surrey de Carshalton encontrou Christina no canto leste do cemitério ao anoitecer no domingo anterior e pediu que ela ficasse com ele à noite. Ela recusou e tentou fugir, mas William ficou muito bravo e sacou uma faca irlandesa. Ele esfaqueou Christina abaixo de seu ombro direito, causando uma ferida que tinha 15 centímetros de profundidade e 2,5 centímetros de comprimento. Logo após o crime, William foi capturado devido a um grito e levado para a prisão de Newgate. O corpo foi examinado e a ferida vista. William foi levado perante os juízes em Newgate no dia 30 de novembro, que foi logo antes da festa de São André. O júri o condenou à morte e ele foi enforcado. Outra mulher morreu em circunstâncias bem mais incomuns. No dia 25 de dezembro de 1300, véspera de Natal, o legista e os xerifes foram informados que Joana de Sharing de Canterbury havia se afogado entre a Torre de Londres e o Hospital de Santa Catarina, no distrito de Portsoken. O legista, com a ajuda de homens da paróquia e de fora, investigou as circunstâncias da morte. Na sexta-feira, 21 de dezembro, antes da festa de São Tomás, Joana correu para o portão de Billingsgate, sendo perseguida por Lawrence LaPoulter, o poulterer do rei, responsável pelas aves do monarca. Foi dito que Lawrence de alguma forma incitou Joana a se afogar. Perguntado por que Lawrence havia agido dessa maneira, ou por que Joana se jogou no rio Tâmisa, ninguém parecia saber, mas não havia outros suspeitos. O corpo não tinha feridas visíveis e Lawrence foi levado para Newgate. Ele foi absolvido por um júri na quarta-feira após a festa de Santa Hilária, em 13 de janeiro de 1301. Edmund de Bragells foi no domingo da Trindade, no 10º dia de junho de 1324, que o corpo de Edmund, que era um capelão, foi encontrado na casa de John de Moulton e Juliana Alnsole, no bairro de Bishopgate. Na investigação, o legista descobriu que, no sábado anterior, Edmund estava deitado com sua concubina Juliana no solário de casa. Após o toque de recolher, John de Moulton, com malícia premeditada, esfaqueou Edmund na barriga, matando-o instantaneamente. Após a morte dele, Juliana fugiu com John para a igreja de Santa Helena, em Bishopgate, para buscar o direito de santuário. Dentro, John confessou ser, citação, um criminoso do Senhor, o rei, na frente do legista e dos xerifes. Também confessou ser cúmplice. Suas posses foram confiscadas, incluindo cobertores, tapetes, roupas, um baú de pequenos itens valendo 12 pence, uma almofada de ouvido de 6 pence, um pacote de linha de lã de 2 pence e 2 panelas de latão valendo 4 shillings, totalizando 32 shillings, pelos quais o xerife Adam de Salisbury responderia. Mais tarde, na quarta-feira, 13 de junho, John saiu da igreja e ficou no cemitério de Santa Helena. Ele confessou seu pecado ao legista e ao xerife de Londres e concordou em deixar a Inglaterra imediatamente. Ele recebeu 4 dias para chegar ao porto de Dover e então partir de navio na primeira maré. Juliana também foi condenada a renunciar ao reino.
Ela ficou na igreja até o dia 20 de julho, por mais um mês. Ela também optou por partir de Dover. Os culpados teriam sido levados ao navio e, se retornassem à Inglaterra e fossem pegos, seriam presos pelo crime. Uma conspiração. No sábado após a festa de São Filipe e São Tiago, 1337, sendo o 1º de maio, o legista e seus homens foram chamados para uma morte suspeita de um capelão chamado John DeFord. O corpo foi encontrado na High Street, em frente à igreja de São Miguel, na paróquia de Fondone-Within. Durante suas investigações, descobriram que uma discussão havia ocorrido entre o capelão e uma mulher chamada Ella, que era esposa do Sir Robert Fields Payne. Mais tarde, ela convenceu seu irmão Hugh Lovell, seus servos Hugh de Cone e John Lestrong, outro capelão chamado Hassolf Neville e um John de Tyndale, a matar o capelão John de Ford em seu nome. Então, na citação, na sexta-feira anterior, depois das horas das vésperas, eles emboscaram John Leford, e enquanto Hassolf o envolvia em uma conversa agradável, Hugh Lovell, Hugh de Cone e John Lestrong os encontraram. E Hugh Lovell golpeou John de Ford com uma faca na garganta, enquanto Hugh de Cone e John Lestrange o golpearam com facas longas na barriga, infligindo ferimentos mortais dos quais ele morreu. Todos os suspeitos fugiram para um local desconhecido. Este registro é típico dos relatórios do legista, que continham poucas informações sobre o que aconteceu com os suspeitos de um crime, ou mesmo com ela por incitar o esfaqueamento. Se esses suspeitos foram capturados ou julgados por seus supostos crimes, permanece um mistério. Vale lembrar que os registros foram feitos por grupos de homens locais que realizaram as investigações. É difícil saber quão imparciais eles eram, pois podem ter conhecido a vítima, o acusado ou ambos. Também é difícil saber o quão minuciosos eles foram ao examinar e questionar. Sem as técnicas modernas de detecção de crimes, muitas de suas investigações provavelmente se resumiam a adivinhações. Embora os relatórios nos deem uma pequena visão de como o assassinato fazia parte do cotidiano medieval, eles são fascinantes de ler atualmente. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este. Valeu, vejo você na próxima semana.